Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versos 29 e 30, que dizem: E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mãos de Barnabé e de Saulo. Bom, meus amados, nós vimos nos versos anteriores que alguns, vindos de Jerusalém, profetizaram que viria uma fome pelo mundo romano, e aqui estamos vendo a consequência, o que o grupo de cristãos em Antioquia resolveu fazer. E realmente houve essa fome. Isso historicamente está comprovado em registros como de Joséfo, que uma fome muito grande ocorreu no reinado de Cláudio. E essa fome foi tão severa na Judéia, especialmente, que muitos morreram até de inanição. Porque dentro do mundo romano, a Judéia era um povo ainda mais pobre. Então, por isso que Antioquia, que era uma cidade mais próspera, era uma região com comércio, com fluxo de pessoas, enfim, uma das maiores cidades do Império Romano, resolveu ajudar o país, os cristãos que estavam lá na Judéia e que nesse período de fome passariam dificuldades muito maiores do que as pessoas em Antioquia. Olha só, nós vimos que a profecia propiciou às pessoas uma precaução e uma ação. Mas a profecia por si só não resolveu o problema. O que a profecia fez de prático para os necessitados? O que ela gerou de sustento, de alívio? Nenhum. Então a profecia por si só, ela só atende à questão de saber o futuro, mas o que mais importa, obviamente, são as ações para lidar com aquele futuro. Se você, por exemplo, não souber a profecia, não souber o futuro, mas tiver as ações para enfrentar esse futuro, a profecia nem tem lá tanta relevância. O mais importante, então, são as ações. Isso é bem óbvio. E o Evangelho explica isso, que o maior de todos os dons é o amor. Isso está escrito, e escrito insistentemente e repetidamente. O maior de todos os dons é o amor. O apóstolo Paulo, ao descrever todos os dons do Espírito, depois ele diz: agora eu lhes mostrarei um caminho sobremodo excelente. Porque o amor, queridos, é maior do que o conhecimento. Porque o conhecimento sem amor pode ser utilizado simplesmente para a barbárie. A profecia sem amor, sem o amor aqui, essa profecia adiantaria de muito pouco. E etc. Eu não quero entrar tanto nesse detalhe, até porque se um cristão não entender essa basicalidade, que o amor é que promove o bem, é do amor que vem todas as virtudes, que vem o caráter, que vem a verdade, é por amor, é o amor que cumpre a lei. Então o amor é o principal e é o essencial, porque as profecias, elas passarão. O amor não. No céu não haverá profecia. Para que você vai saber o futuro? Tudo é glorioso, tudo é maravilhoso. Não haverá necessidade qualquer de profecia. Agora o amor é o que permeará cada e toda ação nos céus. O amor sempre existirá e sempre existiu em Deus. O grande ponto em Deus não é nem a sua onisciência, nem sua onipotência, é principalmente o amor. Essa é a essência de Deus. Ele é essencialmente amor. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 13, quando ele explica por que o amor é o caminho sobremodo excelente, ele diz: e se eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que fosse capaz de transportar os montes, e não tivesse amor, eu nada seria. Vou repetir, nada. Então, o maior profeta de todos os tempos, se ele não tiver amor, ele não é nada. Para Deus não é nada. É só um arrogante, um vidente, um astrólogo, enfim, alguém que pode até saber coisas do futuro. Mas sem o amor, isso não adianta de nada.
Bom, o amor jamais acaba, queridos. Havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. É o amor que permanecerá para sempre. Então, essa profecia que foi dada por Ágapo, como vimos nos versos anteriores, ela por si só não produz nada. Agora, a fé que atua pelo amor é o que nós vemos aqui agora. Agora o amor entrou em ação. E essa é a grande demonstração do amor cristão. Quando os cristãos se condoem ao ver alguém sofrendo. O que é condoer? É doer junto, condoer. Você vai doer junto com aquela pessoa e vai agir em nome desse amor, em nome dessa simpatia para com o que o outro está vivendo. Então, os verdadeiros cristãos, eles agem. Eles não ficam apenas na oração, eles também agem. E essa prática da ação e da caridade cristã foi um dos grandes marcos que revolucionaram o mundo romano, porque os cristãos espalharam o bem. Por onde quer que eles iam, eles espalhavam o bem, espalhavam o cuidado, espalhavam o auxílio, a ajuda, o amor, a caridade, tudo sempre. Eles sempre estavam de coração aberto, de mãos abertas, sempre procurando ajudar de alguma forma. O apóstolo Paulo, ele descreve bastante esse compromisso cristão de auxiliar o ser humano. Nós vemos isso em 2 Coríntios, capítulo 8, em especial, que eu quero ler alguns versos, em que ele nos diz: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia. Que graça foi essa que a igreja macedônia tinha? Então veja que até um dom de Deus, é uma virtude vinda de Deus. Que graça é essa? Que em muita prova de tribulação, a abundância do seu gozo e sua profunda pobreza abundaram em riquezas da sua generosidade. Então, eles foram generosos, a igreja da Macedônia, para com os irmãos em Jerusalém. E veja que eles foram generosos em meio à tribulação e em meio a uma profunda pobreza. Provavelmente estavam passando por esse período de fome aqui que foi previsto. Período de fome sobre todo o Império Romano, só que os pobres da Macedônia, na sua tribulação e dificuldade, ajudaram os mais pobres ainda em Jerusalém. Então veja que não é necessário que a pessoa seja extremamente rica. Na verdade, os extremamente ricos, em geral, ajudam muito pouco. Mas o pobre, muitas vezes, porque conhece a dor da pobreza, ajuda os outros. E essa é uma graça que Deus espera que a gente pratique. Porque dou-lhes este testemunho de que, segundo as suas posses, e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente. Então veja, eles deram, e deram muitas vezes até acima do que podiam e voluntariamente, pedindo-nos com muito encarecimento o privilégio de participarem desse serviço a favor dos santos. Então esse é o verdadeiro coração, né, queridos? Que encara isso não como um peso, não como uma obrigação, mas como um privilégio. É um privilégio você ser instrumento de Deus para ajudar outro. Porque se você não tivesse, você não teria como ajudar. Se Deus te deu, você pode ajudar. Estamos em um momento de pandemia, de dificuldades financeiras, e o nosso país tem muitas dificuldades, nem todo o tempo. Então, por favor, se você tem condições, ajude pessoas. Ajude. Não hesite, como diz o livro de Provérbios, não hesite em fazer o bem a quem de direito, estando em tuas mãos o poder de fazê-lo. Porque quando você dá ao pobre, você empresta ao Criador. Você empresta a Deus. Então, tenha Deus como esse que recebe das tuas mãos esse benefício para com o pobre. Como Jesus disse em Mateus 25, eu estive com fome, com sede, pobre, nu, e vocês me acudiram. E eles vão me perguntar naquele dia, mas mestre, quando te vimos com fome, com sede? Quando vocês o fizeram a um dos meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então faça esse bem a Jesus no próximo, a Jesus no pobre, a Jesus no carente, no necessitado. O apóstolo Paulo diz mais em 2 Coríntios capítulo 8,
Ora, assim como vocês abundam em tudo, na fé, na palavra, na ciência, no zelo, no vosso amor para conosco, vede que também nessa graça abundeis. Então não é só na leitura da palavra, na oração. Se você puder orar pelos pobres, ore. Se você quer pregar aos pobres, pregue. Mas abunde também nessa outra graça, que é de ajudá-los nas suas tribulações. O apóstolo Paulo diz: eu não digo isso como quem manda, mas para provar a sinceridade de vosso amor. Porque se a prontidão de vontade é aceitável segundo o que alguém tem, e não segundo o que não tem. Por favor, se você já está em um período muito complicado, né, não dê o que você não tem, porque senão você vai faltar na sua casa e talvez cair em dívidas, e isso é um horror. Dívidas é sempre um horror. Então se cuide primeiro, tenha a sua necessidade suprida e aí ajude os outros, né? Porque, como diz o apóstolo Paulo, eu digo isso não para que haja alívio para os outros e aperto para vós. Não faz sentido, né? Só trocar o aperto de lugar. E para finalizar aqui, ele diz no capítulo 9, cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. Faça sempre o bem com alegria, porque esse é um privilégio. Isso é o exercício da fé em favor do próximo. E Deus vai ficar muito grato a você por estar sendo um canal dele, uma resposta de oração às pessoas. Porque essas pessoas que estão em necessidade, o que elas estão fazendo, irmãos? Elas estão orando, estão clamando a Deus. E quando chega o socorro, você leva esse socorro, você está sendo resposta de oração. Você está sendo um canal de Deus para abençoar aquela pessoa. Seja esse sobrenatural agindo no natural para o alcance e para a resposta daquele que clama. Seja a bênção de Deus, seja tu uma bênção no mundo. Então que todos nós possamos fazer, porque se cada um fizer um pouquinho, queridos, o mundo se torna melhor. E nós temos que ser participantes dessa melhora. Faça isso. Se hoje você vir, se hoje você tiver essa oportunidade, esse privilégio, não deixe de ajudar. Ajude. Se você conhecer canais de ajuda, meios de ajudar, ajude. Com uma cesta básica, com uma doação, com um trabalho, com obra social, faça, meu irmão. Isso é muito bom e os céus celebram isso e as pessoas na terra louvam a Deus por isso. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.